que mais um advogado, ele é acusado aqui na região de abuso sexual. Dessa vez as vítimas foram um filho de 9 anos, a filha, uma sobrinha e a cunhada que foram vítimas. O advogado de defesa diz que se trata de um mal entendido. Agora a filha, inclusive, hoje uma mocinha, acusa a mãe que preferiu ignorar a reclamação. Quando a menina tinha ou foi, vamos dizer, assediada pela primeira vez pelo próprio pai, ela chegou e contou para a mãe. E a mãe simplesmente se negou a tomar uma atitude. Tá certo ou não? Eu acho que ela é mais criminosa que o próprio pai. Eu acho, sinceramente, que uma mãe permitir uma coisa dessa é sem dúvida, porque o pai a gente pode dizer até que é um doente, né? Mas a mãe, consciente do que estava acontecendo, alertada pela filha, simplesmente relevou. Tenha santa paciência, tem que ser condenada junto com ele. É no mínimo tão criminosa quanto, né? Agora o advogado está contestando, dizendo que está vendo equívoco em tudo isso, né? O rapaz estava viajando, tá certo? E vai se entregar hoje lá em Bauru, onde aconteceu o fato, e está tendo repercussão nacional esse caso. E aqui em Araraquara pega o caso também, porque foi a semana em que aquele advogado acabou sendo preso aqui na cidade, também acusado de praticar aí atos contra 3 crianças e ter ainda uma grande participação em pedofilia na internet. Você tem os detalhes aí, Luiz? Vamos então à história? Exatamente, Madalena. A polícia de Bauru investiga a denúncia de que um advogado tenha abusado sexualmente de um filho de 9 anos, da filha, hoje com 18, de uma sobrinha de 13 e de uma cunhada de 18 anos. Segundo a polícia, o advogado, identificado apenas pelas iniciais SLF, de 45 anos, assessor jurídico do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e região, foi denunciado pela filha no dia 1º. A garota, ainda segundo a polícia, contou que foi abusada pelo pai dos 8 aos 16 anos. Ela disse, ainda com base na polícia, ter sido apalpada nas partes íntimas e forçada a fazer sexo oral nele. A sobrinha e a cunhada fizeram acusações semelhantes. Os casos são anteriores a 2009, elas dizem. Ontem foi a vez do filho de 9 anos depor. Segundo a polícia, o menino diz ter sofrido abuso do pai recentemente. A delegada Priscila Alferes pediu a prisão temporária. A justiça negou, alegando que, como as testemunhas já haviam sido ouvidas, o acusado não teria mais como interferir na investigação. A justiça, porém, determinou que o advogado ficasse a 100 metros da filha e da cunhada. O filho menor ficou de fora da sentença, pois não havia prestado depoimento ainda à polícia. Agora, a delegada deve pedir a prisão preventiva dele. A TV Globo, a filha de S, disse que foi a polícia ao saber que o pai também havia abusado da sobrinha da cunhada. Ele já se candidatou a prefeito e vereador em Bauru e foi coordenador da Comissão de Direitos Humanos da OAB daquela cidade. Tá aí, portanto, agora estou vendo aqui também, viu, jornais repercutindo aí, que o advogado do suspeito, ele teria dito na polícia que o Hélio Marcos Pereira Júnior, o seu cliente, né, o cliente pretende se apresentar ainda nessa semana e ser ouvido. Foi ouvido pela imprensa e o Pereira, que é o advogado, afirmou que o seu cliente estava viajando, mas que já voltou a Bauru, e ele também, o advogado, chamou o caso de um hipotético mal-entendido. Tá certo? Agora, será que todas as pessoas simplesmente inventaram essa história para prejudicar o moço, para atingir o moço? Tá certo? Inclusive a filha de 18 anos hoje, né? Revelando aí coisas para a polícia que são até impublicáveis, segundo a própria delegada que acabou atendendo o caso. Tá certo? Realmente então, assustador, né? Assustador. Agora a gente fica, sabe, pensando aqui, só pode, isso que eu digo a você, é doença, uma doença séria, doença grave. Agora, que não demore tanto, né? Porque negaram a prisão preventiva do cidadão, dizendo que agora as vítimas já não sofrem mais nenhum tipo de perigo, né? Mas, enfim, o que a gente teme muito é a demora para que esse tipo de caso seja julgado e a pessoa se condenada presa, né? Porque casos como esse tem que ter uma agilidade incrível. Esse caso desse advogado de Araraquara aqui, nossa senhora, como se arrasta, né? Precisou a família pressionar, vir aqui no programa, a gente comentar para que realmente ele fosse preso
Porque já foi preso, já foi solto por falta de uma cela especial para as pessoas que têm aí o nível superior. A gente percebe que as alegações se repetem, né? A justiça muitas vezes fica amarrada. Como não há o exame que comprove realmente o abuso, né? Como foi o caso aqui de Araraquara, o caso também daquela outra mãe que nos procurou semana passada, não havia um exame que comprovasse realmente o abuso, fica dependendo da palavra das crianças. E a palavra das crianças muitas vezes não pode ser levada ao pé da letra na interpretação da justiça, ainda que crianças não consigam inventar e sustentar uma história como essa. Mas aqui teve essa alegação, a mesma utilizada para o advogado de Araraquara, que a prisão preventiva seria negada porque ele já não representava mais risco às crianças, né? Ele já não tinha mais como coagir as crianças a falarem favorável a ele. Então a alegação é a mesma. A gente percebe que a justiça realmente fica amarrada nesses casos.